Olá pessoal, tudo bem? Oi gente! Esta semana fomos a mais uma escola municipal de Goiânia para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. Vejam só o que eles perguntaram. Olá, eu sou a Júlia, sou do 5º ano e eu queria saber o que é demografia. Tchau! E para ajudar a responder a pergunta deles, fizemos o quadro de hoje com o tema Os Indicadores Socioeconômicos do Brasil. Então vamos juntos no nosso quadro A Curiosidade tá on! A compreensão dos indicadores demográficos e socioeconômicos é crucial para entender a dinâmica e os desafios enfrentados por um país como o Brasil. Exatamente, Gabi. Os indicadores demográficos estão relacionados às características e dinâmicas da população, incluindo seu tamanho, distribuição, composição etária, taxas de natalidade, mortalidade, migração e urbanização. Já os indicadores socioeconômicos refletem as condições sociais e econômicas de uma população, incluindo padrões de vida, distribuição de renda, acesso a serviços básicos, níveis de educação, emprego e desigualdades sociais. Os indicadores demográficos e socioeconômicos do Brasil são fundamentais para compreender a dinâmica populacional e socioeconômica de um país ou região ao longo do tempo e suas implicações para políticas públicas e planejamento. E o entendimento desses indicadores é essencial para informar decisões e intervenções que visam melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de todos os brasileiros. E para entender um pouco mais sobre o que é a demografia e os indicadores socioeconômicos, assistiremos juntos ao vídeo do canal do YouTube Geo Ilustrada. Neste vídeo nós vamos ver o que é demografia, vamos ver também os seus principais objetos de estudo, então bora lá! E aí galera, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia e você está aqui na Geo Ilustrada. Então bora lá, o assunto de hoje é demografia. Como sempre, vamos começar definindo. O que é demografia afinal de contas? Bom, eu já te adianto que não é isso aqui não, infelizmente. A demografia nada mais é do que a ciência que tem por finalidade o estudo de populações humanas, enfocando aspectos como a sua evolução no tempo, seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características gerais. A demografia também se preocupa muito com o tamanho da população em determinado momento histórico e com os fenômenos que determinam e afetam neste tamanho, como o número de nascimentos, o número de óbitos, fenômenos migratórios, entre outros. Se você não sabe o que é migração, eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, tô deixando aqui no card e também na descrição, dê uma olhadinha lá, hein? Bom, a demografia também preocupa-se muito com o estudo da composição da população no que se refere às suas características, tais como a idade, o sexo, a raça, o estado civil, a renda, entre outros. Isso aqui são apenas alguns exemplos. E aí, tudo tranquilo até aqui? Esse tema é muito mais fácil do que você imaginou, né? Vou falar agora sobre os aspectos estáticos e os aspectos dinâmicos da população, que também é muito importante dentro da demografia. Mas antes disso, já sabe, né? Se estiver curtindo o vídeo, se eu estiver te ajudando, se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo que isso é muito importante pra mim, tá bom? Deixa um comentário aí, fala o que você gostou, o que você também não gostou, que você também vai estar me ajudando. Então bora lá, sem mais delongas. Os chamados aspectos estáticos da população são o seu tamanho e a sua composição. Os aspectos dinâmicos são as mudanças e as inter-relações que acontecem entre as variáveis demográficas básicas que acabam interferindo nos aspectos estáticos, como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e as migrações. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, entendam a demografia como a ciência que estuda a população no que se refere a seus aspectos quantitativos, certo? Lembre-se disso que não tem erro, eu garanto. Outra coisa que é extremamente importante que vocês saibam é que o principal provedor de dados estatísticos do país é o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O IBGE é responsável por apurar e divulgar dados estatísticos do nosso país de diversas naturezas, tanto os que eu mencionei neste vídeo, como diversos outros. É sério, vocês não têm noção da grandeza do banco de dados do IBGE. E esses dados são muito importantes, principalmente para o desenvolvimento da ciência
eficiência e de políticas públicas que se revertem em benefícios para a população. Fala aí, isso é muito mais fácil do que vocês imaginaram, né? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido. Se gostou, deixa um like aí no vídeo, vai me ajudar bastante. Se inscreva aí no canal também. Te agradeço muito, até a próxima, tchau! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre alguns dos principais indicadores socioeconômicos, como o IDH, o PIB, o PNB, o Índice de Gini, dentre outros. Tudo isso de forma sintética e ilustrada, do jeito que você curte. Então bora lá pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, professor de Geografia e como sempre uma satisfação enorme ter você aqui comigo na Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, indicadores socioeconômicos. E nesse vídeo aqui nós vamos abordar os principais, beleza? Mas antes de mais nada, o que são indicadores socioeconômicos? Sucintamente, eles são instrumentos utilizados para acompanhar e entender aspectos importantes da realidade de um país, estado, região ou município, que podem ir desde aspectos econômicos, demográficos, sociais, de trabalho, dentre outros. Dito isso, bora lá conhecer os indicadores, começando aí por um dos mais famosos, que é o IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, esse índice aí foi criado pela ONU nos anos 90 e o seu objetivo principal é entender o desenvolvimento dos países para além das questões econômicas. Bom, é importante frisar que desenvolvimento é uma ideia relativa, não é mesmo? Porém, os indicadores que são levados em consideração para se chegar ao IDH de um país são a longevidade, ou seja, a expectativa de vida, os índices educacionais, como a taxa de analfabetismo e os anos médios de escolarização das pessoas, e também os indicadores econômicos do país. O IDH é medido de 0 a 1, sendo 0 o pior e 1 o melhor. Nessa arte, você pode ver os 10 maiores IDHs do mundo, sendo que os 3 primeiros são da Suíça, da Noruega e da Islândia. E o Brasil ocupa a 87ª posição, dados de 2022. O segundo indicador socioeconômico que eu trago é o PIB, que significa Produto Interno Bruto. Basicamente, o PIB vai medir toda a riqueza que é produzida em um país em um determinado período, geralmente em um ano. E ele vai incluir todos os bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras do país, região, estado ou município. E aproveitando esse gancho, a gente pode falar também das diferenças entre PIB e PNB. Bom, esse segundo significa Produto Nacional Bruto, e ele também vai incluir na conta, além de tudo que é produzido dentro do país, o que também é produzido fora, porém por empresas nacionais. Em contrapartida, ele vai desconsiderar toda a riqueza produzida dentro do país, mas por empresas estrangeiras. Por exemplo, imagine que uma empresa brasileira A tenha filiais espalhadas pelo mundo. Toda a riqueza que ela produz nesses países será incluída também no PNB. Agora imagine que uma empresa chinesa B tenha diversas filiais no Brasil. Toda a riqueza que é produzida aqui no Brasil por essas empresas serão excluídas do PNB. Tranquilinho, né? E dentro disso temos também o PIB per capita, que nada mais é do que o PIB por pessoa. Ou seja, pega-se ali o PIB do país e divide pelo número total de pessoas. Beleza? Tá acompanhando aí? É bom acompanhar para ir bem na prova de amanhã, hein? Por falar nisso, um grande abraço aí pro bonde da prova, que sempre marca presença aqui nos vídeos. Abração para todo mundo. Vamos falar agora sobre alguns indicadores demográficos, que são indicadores populacionais. E aqui eu destaco 3. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a taxa vegetativa. A natalidade diz respeito ao número de nascidos vivos por 1000 pessoas. Já a de mortalidade se refere à quantidade total de óbitos. E o índice vegetativo nada mais é do que a diferença entre as duas. Lembrando que nós temos um vídeo exclusivo aqui no canal falando apenas sobre indicadores demográficos. Ele está aparecendo aqui no card e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Bom, agora vamos falar sobre alguns indicadores de trabalho e também sobre o índice de Gini, que é um dos mais importantes de todos. Mas antes disso, uma pausa para você respirar. Enquanto você dá aquela respirada, deixa um like aí no vídeo se ele estiver te ajudando. Comenta aí o que você curtiu, o que você não curtiu, beleza? Não se esqueça também de compartilhar com aquele seu amigo que, assim como você, está estudando para a prova de amanhã. E é isso aí, bora lá para a parte final do vídeo agora. Dentre os indicadores de trabalho, eu vou destacar 2, tá?
O primeiro deles, talvez o mais importante, é o PEA, ou seja, População Economicamente Ativa. Sucintamente, a PEA diz respeito ao índice de pessoas entre 10 e 60 anos empregadas ou que estão em busca por emprego. Porém, aqui no Brasil é levada em consideração a idade mínima de 16 anos. E dentre todo esse universo de pessoas que compõem a PEA, o IBGE utiliza duas classificações: as pessoas ocupadas e as pessoas desocupadas. As primeiras são aquelas que estão de fato trabalhando. Já as segundas são aquelas que estão aptas a trabalharem, porém não estão. Já o segundo, bem mais tranquilo, é a taxa de desemprego, que nada mais é do que o percentual da PEA que se encontra sem trabalho. Beleza? Tranquilinho? Bora lá então pro último. Parabéns para você que resistiu até aqui e bora lá. Índice de Gini, ou coeficiente de Gini. Esse indicador foi criado pelo estatístico italiano Corrado Gini em 1912, por isso o nome, né? E sucintamente, ele é utilizado para calcular a desigualdade de distribuição de renda em determinado país. Para tanto, ele vai levar em consideração o percentual da população mais rica e o percentual da população mais pobre. Com isso, ele vai chegar a um resultado de 0 a 1, bem como o IDH. Porém, ao contrário do IDH, que 0 significa ruim e 1 significa bom, o índice de Gini é o oposto, onde 1 significa desigualdade total, apenas uma pessoa concentra toda a riqueza de uma nação, e 0 significa igualdade total. Ou seja, todas as pessoas recebem a mesma quantidade de renda. Eu disse que nesse caso 0 é bom, mas também vai depender da perspectiva, né? Pois tem muitas pessoas aí que são favoráveis à desigualdade. Então vai entender. Só para fechar aqui, vamos conhecer o índice de Gini em uma perspectiva mundial. Como você pode perceber nesta lista, quem lidera o ranking são a África do Sul em primeiro e a Namíbia em segundo. E o Brasil, acredite se quiser, aparece na 10ª posição, ou seja, é o 10º país mais desigual do mundo, o que significa que há uma grande concentração de renda no nosso país. Bom, estou deixando aqui na tela duas sugestões de vídeos para complementar o conteúdo que você viu nesse aqui, beleza? Então valeu para você que ficou até aqui, até a próxima, tchau, tchau! Olha, pessoal, a gente vai no intervalo rapidinho, mas agorinha a gente está de volta. Estamos de volta e vamos continuar com a curiosidade de hoje. Exatamente, Gabi. E continuando o nosso assunto de hoje, falaremos agora sobre a dinâmica populacional do Brasil. A dinâmica populacional do Brasil é um campo de estudo essencial para compreender as transformações sociais, econômicas e ambientais que mudam o país. Ao longo das últimas décadas, o Brasil passou por mudanças significativas em sua estrutura demográfica, refletindo uma série de fatores, como taxas de natalidade, mortalidade, migração e a urbanização. O Brasil tem passado por uma transição demográfica gradual, caracterizada por mudanças na taxa de natalidade, mortalidade e distribuição etária da população. Historicamente, o país experimentou altas taxas de natalidade e mortalidade, resultando em um rápido crescimento populacional no século XX. No entanto, ao longo das últimas décadas, as taxas de natalidade e mortalidade têm caído devido aos avanços na saúde e na medicina. Esse fenômeno leva a uma mudança na estrutura etária da população, com um aumento proporcional da população idosa. A urbanização é uma tendência dominante na dinâmica populacional do Brasil. Mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, refletindo o êxodo rural e a concentração de oportunidades econômicas nas cidades. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto de dinâmica da população brasileira, acompanharemos juntos a mais um vídeo do canal do YouTube Geo Ilustrada. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a dinâmica da população brasileira, com foco no crescimento histórico da população e as razões desse crescimento, na transição demográfica da população e também na distribuição desta população ao longo do território brasileiro, de forma rápida, direta e objetiva, do jeito que você curte. Então bora lá pro vídeo.
E aí pessoal, beleza? O meu nome é Paulo, eu sou professor de Geografia e como sempre uma satisfação imensa ter você aqui comigo na Geo Ilustrada. O nosso assunto de hoje, dinâmicas da população brasileira. Bom, no que se refere à dinâmica da população brasileira, uma pergunta vem sempre à mente, que é aquela: quantos somos? Segundo estimativas do IBGE, de 2023, o Brasil possui cerca de 203 milhões de pessoas, sendo o 7º país mais populoso do mundo. Obviamente, esse número nem sempre foi tão expressivo assim. Para você entender melhor isso, observe esta tabela que eu estou deixando na tela. Como você pode perceber, a população brasileira cresceu muito dentro do período abrangido pela tabela, tendo triplicado de 1872 a 1920, e triplicado novamente de 1920 a 1970, e de 70 até 2007, ela praticamente dobrou, chegando a um total de 183,9 milhões de habitantes. Para nós entendermos o porquê desse crescimento, nós temos que compreender a seguinte questão: por que uma população cresce? E para entender isso, existem dois índices básicos. O primeiro deles é o crescimento vegetativo, que nada mais é do que a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Quando o crescimento vegetativo é positivo, a população tende a crescer. E o segundo índice é o saldo migratório, que é a diferença entre o número de pessoas que deixam o país e o número de pessoas que entram no país. Quando esse saldo é positivo, igualmente a população tende a aumentar. Inclusive foi isso que aconteceu no Brasil durante o final do século XIX e início do século XX, época em que houve uma entrada massiva de pessoas vindas de outros países, de imigrantes. E isso de alguma forma nos ajuda a entender o porquê daquele crescimento que nós acabamos de ver, principalmente durante os anos de 1872 a 1920. Beleza, dito isso, a gente precisa voltar agora para o crescimento vegetativo e entendermos as taxas de natalidade e de mortalidade, pois elas são essenciais para a gente compreender o crescimento da população brasileira. Bom, a taxa de natalidade se refere ao número de pessoas nascidas vivas por 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade diz respeito ao número de óbitos por 1.000 habitantes. No Brasil, até meados de 1940, mesmo com a taxa de natalidade bem alta, o crescimento vegetativo era baixo. Isso porque a taxa de mortalidade também era alta, ou seja, muitas pessoas nasciam, porém muitas pessoas também morriam. Esse cenário passa a mudar mais ou menos por volta do ano de 1945, período em que a taxa de mortalidade passa a cair consideravelmente no país. Mas aí você deve estar se perguntando: mas o que faz, afinal de contas, a taxa de mortalidade diminuir? Existem muitos fatores. Dentre eles, eu destaco 3. O primeiro diz respeito à melhoria e à democratização dos serviços de saneamento básico, ou seja, de água e de esgoto, o que faz diminuir a proliferação de doenças. O segundo e o terceiro dizem respeito ao desenvolvimento da medicina e também à democratização dos serviços de saúde. Esses dois fatores contribuem para que as pessoas passem a viver mais, o que, obviamente, faz diminuir a taxa de mortalidade. Olhe só neste gráfico como a taxa de mortalidade no Brasil cai consideravelmente neste período, alavancando o crescimento vegetativo. Porém, o crescimento vegetativo volta a diminuir por volta da década de 70, pois mesmo com a redução das taxas de mortalidade, passa a haver também a redução da taxa de natalidade. Mas aí você novamente deve estar se perguntando: por que a taxa de natalidade caiu? Bom, novamente eu destaco 3 fatores. O primeiro deles é o êxodo rural, que diz respeito ao deslocamento das pessoas da área rural para a área urbana. Por conta do custo de vida ser mais alto nas cidades, as pessoas passam a ter menos filhos. O segundo diz respeito às campanhas de natalidade. E o terceiro, e talvez um dos principais, é a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, o que faz com que elas acabam tendo filhos mais tarde e numa quantidade menor. Quer ver só? Pense no caso aí da sua família. Quantos filhos os seus avós tiveram? E quantos filhos os seus pais tiveram? E quantos filhos você pensa em ter? Provavelmente o número total só diminui. Eu fiquei até curioso. Comente aí, quantos filhos os seus avós tiveram? Bom, vamos abordar agora 2 assuntos de extrema importância: a transição demográfica e a distribuição da população brasileira. Mas antes disso, se você estiver curtindo o vídeo, se eu de alguma forma estiver te ajudando, deixa um like aí para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus alunos, com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai, com sua avó, que isso ajuda demais. Beleza? Sem mais delongas, então bora lá para a conclusão do vídeo. Bom, sucintamente, a transição demográfica diz respeito aos estágios de crescimento de uma população e as características etárias dessa população, ou seja, as características de idade. Bom, para entendermos essa transição aqui no Brasil,
Observe essas duas pirâmides, a de 1980 e a de 2015. Note como a primeira tem a base muito mais larga, o que indica que a população é majoritariamente jovem, e na segunda a base se afunila e o centro da pirâmide passa a ganhar maior destaque, o que indica um envelhecimento dessa população. E na terceira, que é uma projeção para o ano de 2050, a base e o meio se afunilam e o topo passa a ganhar maior destaque, o que indica um envelhecimento ainda maior da população. Bom, essas mudanças nas características etárias da população brasileira se devem a dois motivos principais: a diminuição das taxas de natalidade, como nós já conversamos, e, igualmente, a diminuição das taxas de mortalidade, ou seja, tem menos pessoas nascendo e menos pessoas morrendo, o que acaba provocando o envelhecimento da população. Tranquilo isso? Bem fácil de entender, né? Mas aguente aí porque a gente ainda precisa falar de um último assunto, que é muito importante: distribuição da população brasileira. Sobre isso, você precisa saber que o Brasil, apesar de ser um país extremamente populoso, não é um país muito povoado, ou seja, a população absoluta é grande, mas a população relativa, que é o índice de pessoas por quilômetro quadrado, é baixa. Tem muitas pessoas, mas o território brasileiro também é muito grande, o que gera uma população relativa baixa. Além disso, essa população está distribuída de forma desigual ao longo do território brasileiro, estando concentrada principalmente nas zonas litorâneas e diminuindo à medida que avançamos em direção ao interior. Isso fica bem nítido neste mapinha aí, preste atenção. E essa característica se deve principalmente ao modelo de colonização pelo qual o Brasil foi submetido, que era uma colonização de exploração, ou seja, exportação de matérias-primas para suprir demandas da colônia. Por conta disso, houve um povoamento periférico, com a população se concentrando principalmente ali nas zonas litorâneas. Bom, então era isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de vídeos, tá bom? Não esqueça de deixar o like, valeu, até a próxima, tchau, tchau! Eu quero agradecer o professor Paulo do canal do YouTube Geo Ilustrada pela colaboração e peço que vocês aí do outro lado se inscrevam, curtam, assistam os vídeos do canal, belezinha? Olha, Gabriel, eu gostei bastante dos vídeos de hoje. Mas agora, vamos com Você Sabia, com o professor Ailton. Olá, pessoal! Vocês sabiam que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é uma instituição federal brasileira responsável por produzir e disseminar informações estatísticas, geográficas e cartográficas sobre o território nacional e a sua população? Bom, o IBGE foi fundado em 1934 e tem como missão fornecer dados confiáveis e precisos que auxiliem na compreensão e no desenvolvimento do Brasil. Suas principais atribuições incluem realizar censos demográficos, econômicos e agropecuários, a produção de indicadores sociais, econômicos e ambientais, a elaboração de mapas e informações geográficas, além de estudos e pesquisas em diversas áreas do conhecimento. O IBGE desempenha um papel fundamental na formulação de políticas públicas, no planejamento estratégico, no acompanhamento de tendências socioeconômicas e na tomada de decisões, tanto no âmbito governamental quanto no setor privado. Seus dados são amplamente utilizados por pesquisadores, empresas, organizações da sociedade civil e pela população em geral, para análises, estudos acadêmicos, elaboração de projetos e tomada de decisões em diferentes áreas. Por meio de suas atividades, o IBGE contribui para o desenvolvimento sustentável do Brasil, promovendo o conhecimento e a compreensão da realidade do país, suas diversidades regionais e suas potencialidades. Espero que tenham gostado e até mais, pessoal! Obrigado pela colaboração, professor Ailton. Foi demais, hein, cara? E para ampliar as possibilidades de desenvolver as habilidades,
chegou a hora da atividade com a professora Andriele. Andriele, é com você. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar o censo brasileiro de forma divertida e educativa. Vamos começar entendendo o que é um censo e por que ele é importante para o país. Em grupos, vocês vão explorar o site do IBGE em busca de informações sobre o último censo realizado no Brasil. Sugiro que acessem o seguinte endereço aqui na sua telinha: https://educa.ibge.gov.br. Depois, vamos discutir juntos o que vocês descobriram e como esses dados afetam a vida cotidiana e as políticas do nosso país. Como desafio, cada grupo vai criar um projeto usando os dados do censo para resolver um problema real da sociedade brasileira. Como exemplo, eu posso citar a diferença de habitantes por estado, sendo que São Paulo é um estado pequeno com maior número populacional, enquanto estados grandes como Amazonas, Tocantins e Mato Grosso do Sul têm um número populacional menor. Como resolver a questão de melhor distribuição populacional? Apresentem suas propostas para os outros grupos e vamos trocar ideias para encontrar soluções criativas. Vamos nos divertir aprendendo e transformando nosso conhecimento em ação. Um bom trabalho e até a próxima semana! Muito obrigada, Andriele. Então, pessoal, estamos chegando ao fim, mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso aí, Gabi. E não se esqueça de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e propostas de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então basta acessar o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau, gente!